A gente sabe, não dá pra prever. E o futuro engana até Deus. Oh não, oh não, oh não, 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 não. Não, a nossa relação com religião, a gente não tem, eu não tenho nenhuma religião. A minha conexão, ela é papo reto, assim, eu no meu quarto, eu mentalizando, mas a gente não segue nenhuma religião específica, mas flerto com várias coisas. E no primeiro disco, a gente tem mesmo essa música Talvez a Deus, e nesse último tem essa frase, o futuro engana até Deus, e isso, menina, foi um problema lá em casa que a minha mãe ficou chateada comigo porque eu escrevi isso Por nessa quê, música. menina? Ah, porque ela é muito religiosa, ficou dolorida, tipo assim, como assim o futuro engana até Deus? Deus sabe de tudo, aquelas Nada coisas engana todas, Deus. sabe? Não era muito na intenção de deslegitimizar esse lugar da crença, nem nada disso. E aí eu tive uma Uhum. experiência muito forte, que foi, eu fui numa célula, por acaso, na mesma semana que eu tinha escrito essa música, tinha mandado para minha mãe e ela tinha ficado muito chateada comigo por causa desse verso. Eu fui numa célula e a Priscila Alcântara estava nessa célula. E aí ela Aham. me chamou para uma rodinha para fazer uma oração em mim, assim, colocar a mão na minha cabeça e fazer uma oração. Sei. E aí eu fui toda tímida e tal. E aí ela falou para mim que ela tinha uma mensagem para passar para mim, que ela tinha sentido que ela queria me falar uma coisa. E aí ela falou que Deus tinha falado para ela que eu podia usar o nome dele como eu bem entendesse, que todo o meu dom e todo o meu talento era Uhum. guiado por uma força muito maior do que eu. E aí eu senti, tipo, muito legal, senti uma parada muito poderosa mesmo, assim. Esse dia foi muito importante. E aí Deus mesmo me deu a liberação para fazer essa música, para Olha, colocar essa. menina. Então, se vocês não estão sabendo, esse vídeo surgiu um vídeo no Twitter aí, por esses dias, de uma entrevista que a Amazon fez com o Du Ana Vitória, que elas estavam comentando sobre o novo álbum, sobre os novos trabalhos e tal, e saiu um comentário sobre essa música Abril, que é do álbum novo delas esse ano de 2021, chamado Cor. E aí nessa música tem uma frase que ela fala que o futuro engana até Deus, e ela diz que essa frase causou um problema até na família dela, só que o que teria acontecido é que na mesma semana que ela escreveu essa música, ela tinha ido numa célula com a Priscila Alcântara, e a Priscila Alcântara chamou ela para o meio da roda ali para orar por ela, e nesse momento da oração, a Priscila Alcântara teria recebido uma profecia de Deus, e falou para ela que Deus teria dado autorização para ela usar o nome como ela bem entendesse. Isso que a menina da Ana Vitória falou. Eu sempre confundo a Ana com a Vitória, e olha que eu gosto muito de Ana Vitória. Marco Teles, que está aqui, talvez não goste de Ana Vitória. Talvez. eu amo a Ana Vitória, gosto muito de Ana Vitória, quero deixar isso claro aqui no vídeo. Só para não falarem que é um ataque à Ana Vitória, nada disso. Não é um ataque à arte delas, não é um ataque ao que elas oferecem de conteúdo, não tem nada a ver com isso. Então, aí ela deu essa frase e ela falou, Deus então autorizou para eu usar o nome, posso pegar. E ela lançou a música lá com essa frase. E isso causou uma polêmica no Twitter, o vídeo até foi apagado, eu tive que correr atrás para ver onde é que estava esse vídeo, o que tinha acontecido, aí consegui achar esse trecho aí que vocês estão vendo nesse momento. Umas coisas que poderiam deixar um pouquinho claras é que surgiu agora o comentário falando do pessoal que segue a Priscila, dos fã-clubes da Priscila e tal, de que ela não sabia da existência dessa música. No momento que ela estava ali comentando com o pessoal, com essa profecia, né, que ela disse, ela não sabia da música, não sabia da frase, então ela não legitimizou essa frase em questão, ela só meio que entregou a mensagem que ela ouviu de Deus para entregar lá, que era que a menina podia usar o nome de Deus como ela bem entendesse. Esse foi o meu primeiro temor, assim, o fato de, quando a Priscila falou profeticamente com a Ana lá, isso na cabeça da Priscila não tinha relação nenhuma com a música. Talvez a Priscila nem conhecesse a existência dessa música, né? Eu acho que nem sabia, nem nada. A menina foi na célula, a Priscila recebeu de Deus, teria recebido, né? É bom falar dessa forma, teria recebido de Deus essa profecia e chegou e entregou para a menina sem saber que isso ia... A menina ia aplicar um futuro, pois é.
Priscila Alcântara. Não, gente, olha, a Priscila não sabia, Deus não sabia. Às vezes, o futuro engana até Deus, entendeu? Então, complicated. Tem dois problemas aí. Primeiro problema, o que a Priscila falou. Priscila falou para a menina que Deus disse que ela pode usar o nome como ela bem entender. A gente não sabe se a Priscila falou exatamente isso, se ela falou com essas palavras, mas ok, é o que a gente tem de informação, é isso. E segunda coisa é a frase que saiu na música lá de que o futuro engana até Deus. As pessoas ficaram com um problema, basicamente, porque você pega ali na Bíblia, não use o nome de Deus em vão, os 10 mandamentos, e aí só isso já seria um problema, porque como é que você fala que você pode usar o nome de Deus de qualquer forma, e em outro momento vai dizer ali que não pode usar o nome de Deus em vão. Diga-se de passagem, não é dizer para qualquer alguém, é dizer para um alguém que não está em comunhão com a única janela que temos, a única porta que temos para o conhecimento de Deus, que é a Sagrada Escritura. Então, se a gente fala para uma pessoa que está distante dessa porta de acesso ao conhecimento de Deus, né, que é a única porta de acesso perfeita, né, que revela Deus perfeitamente para a gente, né, sem embaços, sem assombros, sem sombreamento, sem tudo isso. Então, a gente fala para uma pessoa que está distante dessa porta de entrada, que ela pode usar o nome de Deus da maneira como ela quiser, pedir para vir uma polêmica dessa. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma música dessa pessoa com uma frase absurda dessa, né? Então, eu acho que a gente tem que ver o que você falou no começo, né? Que são duas coisas distintas aqui. A frase em si, a música da menina, a música da Ana Vitória é uma coisa, e a fala da Priscila Alcântara para essa pessoa é outra coisa. Esses dois lados aí devem ser julgados de formas distintas, entendeu? Uma coisa é falar sobre a música da menina, outra coisa é falar sobre o comportamento de uma cristã que se coloca como representante de Deus e passa aí procuração à torta e à direita para qualquer pessoa falar sobre Deus, entendeu? Então são dois ambientes de discussão. Eu acho que primeiro vamos falar então da frase da música em si, da música da Ana Vitória, falando lá a música Abril. Primeiro que assim, é complicado analisar teologicamente a música de Ana Vitória porque ela não tem essa proposição. Ela não tem essa pretensão de ser teologia. Não é alguém do lugar da teologia, de alguém cristão falando sobre Deus e querendo escrever sobre Deus e aí vacilou na hora de uma frase. É alguém que no meio de uma música romântica está falando sobre as incertezas da vida e aí coloca lá como uma coisa poética que o futuro engana até Deus. Então, é uma forma que ela usou para poder falar que as coisas acontecem, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem certeza da vida. Então, achar problema teológico, está lá, o problema teológico está lá. Falar que o futuro engana a Deus é um problema, ok. Mas tentar analisar a música de Ana Vitória a partir da nossa teologia vai ser um exercício inválido, porque afinal elas não têm um tipo de conhecimento para poder... Isso mesmo. Eu acho assim, no caso da música em si da Ana Vitória, a gente pode ver como um problema teológico, exatamente como você colocou, e podemos também, veja como é diferente, o caso é diferente, podemos também ver como uma boa oportunidade. Entende? Quando um ímpio reconhece traços do divino ou demonstra, né, anseios de espiritualidade por meio da sua fala, por meio da sua arte, ou seja lá, por meio do que seja, quando ele demonstra traços de que ele é um ser para além da matéria, um ser de discussões metafísicas, um ser que anseia e ambiciona encontro com o divino e tudo mais, quando isso salta nessa frase, nós temos uma oportunidade de discutir sobre isso com aquela pessoa. É uma ótima oportunidade, né? Sim. É uma excelente oportunidade. Antes ela falar acerca de um Deus, né? Acerca de uma divindade, por meio e falar isso da forma mais equivocada possível, antes isso, do que ela negar a existência da espiritualidade na jornada particular de cada um, entendeu? Negar a existência da espiritualidade, negar a metafísica, negar o além-mundo, o além-vida, né? Antes ela falar do além-vida de forma equivocada do que ela negar a existência da metafísica.
Então, é uma oportunidade, é maravilhoso. Quando a gente vê qualquer artista falando, dando traços de espiritualidade, é uma chance que temos, né? Porque eu até gravei sobre Fator Melquisedeque esses dias, falando Isso, sobre você gravou recentemente. falando sobre essa ideia de Deus que está incutida na humanidade e falando como isso é uma oportunidade para o nosso evangelismo. A partir disso, isso é uma porta para a gente falar, sabe isso que você está falando? Ó, você chegou perto, você chegou no Deus, Deus existe, você chegou ali, mas esse Deus aqui é o daqui da Bíblia, deixa eu te mostrar aqui por que o futuro não engana ele. E a partir você tem essa porta, você tem essa oportunidade, que a pessoa já reconheceu que Deus existe, que ele está além de alguma coisa, que ele está em algum lugar, e a partir disso a gente tem a oportunidade de falar de Deus para essa pessoa, no caso aqui para Ana Vitória. Então, atacar a Ana Vitória por causa dessa frase... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É a forma errada de se tratar a situação, porque a gente tem uma oportunidade de ensinar além da oportunidade de atacar alguém porque eles são um herege. Não é esse o caso. Mas se for para atacar... se for para atacar... Vou atacar o outro lado da história, né? Exatamente. Que a gente tem o segundo você não tem ponto. dó, não, gente, da Priscila Alcântara, não, gente. Eu acho que as pessoas não têm dó. É um problema, às vezes, desse tipo de crítica. Inclusive, é o que eu tento me segurar muito, porque a gente pode cair no erro de desumanizar a pessoa e esquecer que é uma pessoa. Que é uma pessoa maravilhosa, Exato. Que faz uma música incrível, é uma artista completa. A Priscila Alcântara ela é merecedora de todos os aplausos do ponto de vista da sua estética, da sua arte. Ela é merecedora de todos os aplausos. Provavelmente eu diria que ela é a maior cantora do Brasil hoje, não tenho dúvida nenhuma, no que se refere à virtuosidade do canto em si, né? Do canto em si, a coisa da técnica do canto e tal, do controle vocal, de respiração e da execução vocal, dos registros como vocais. artista, porque o que ela toca, o negócio explode. Ela é incrível, assim. Ela faz uma coisinha besta, outra, podem até não sei o quê. Ela faz uma música pentecostal, outra, ela faz. mas ela é incrível, pô. E me parece ser uma boa pessoa mesmo. Uma pessoa agradável, engraçada, despojada. Sério, eu fico muito constrangido de ter que vir a público e lidar com questões criteriosas de análise de discurso dela. Eu fico muito constrangido, cara. E porque é um atrás do outro. Entendeu? É importante a gente não esquecer que, como você disse, a gente está falando de uma artista que é incrível e de uma pessoa que tem sentimento, que ouve o que as pessoas postam na internet e às vezes pode se machucar com aquilo. Então, a forma como a gente faz essa crítica, até desse discurso que ela faz, essa profecia que ela teria dito, da forma como ela teria dito, e lembrar que a gente está falando de uma pessoa que vai ouvir às vezes isso e pode se machucar, e a gente tem que tratar isso como a gente trataria para conversar com alguém da nossa igreja que falou uma besteira dessa. A gente não simplesmente chegaria atacando com todas as pedras, herege, maldita, tem que ser excluída. Ninguém vai cancelar, não. E para provar que ninguém está aqui para cancelar a Priscila Alcântara, ao término desse vídeo, o Douglas vai gravar um IGTV com uma coreografia do Podem Me Destruir. Entendeu? Ele vai gravar um Reels, um TikTok, sei lá. Eu não gravo porque eu não sei mexer nessas coisas, eu não sou dos shopping. Eu te ensino a mexer. Não tem chance. Mas a gente quer fazer isso, para mostrar que a ideia não é cancelar a Priscila, mas é lidar com essas coisas, esse discurso, né? Então, a segunda parte do negócio aí é a parte da Priscila na história. Como a gente disse no começo, a Priscila não sabia que isso ia causar isso, não sabia que... Muito provavelmente, senhor. Muito provavelmente, boa. Muito provavelmente ela não sabia que era essa música, que tinha essa frase, que ia ser problemática, aquele discurso dela ia ser usado para legitimizar uma frase problemática de uma música e tal. Então, ela simplesmente teria recebido de Deus, ou sentido que Deus estava falando para ela conversar e falar isso, mas aí eu acho que a gente tem um problema aí com esse negócio, porque você tem Deus chegando, analisando o que ela fez ali, o que ela teria feito, de chegar para alguém no momento e falar, Deus mandou eu te dizer que ele disse que você pode usar o nome dele como você bem entender. Isso em si é problemático, porque não é a imagem de Deus que a gente tem nas Escrituras. E aí a gente fica parecendo muito, e é o problema, eu fico parecendo muito religioso,
quando eu Muito chego legalista. não é o Deus da Bíblia. Mas se eu não É que for não olhar é. pro Deus da Bíblia, para qual que eu vou olhar? Por favor, meu Deus do céu. Pois é. Ai, Jesus, olha, eu penso assim, que isso é mais um sinal da dificuldade que temos nas nossas comunidades neopentecostais, certo? Com relação à profecia e tudo mais. Não é a ideia do vídeo aqui entrar em méritos de profecia ou não. Não é a ideia do vídeo aqui. Eu não quero dizer se pode profetizar ou não pode profetizar, se ainda está validado esse ministério, essa coisa do Deus mandou te dizer que isso. Essa não é a questão do vídeo, mas mesmo assim, assumindo que, né, por conta do caso em questão, assumindo que seja realmente algo válido, possível, no entanto, é algo perigosíssimo que pode causar, né, distorções e aplicações das mais perniciosas. Porque, veja bem, nós ouvimos a fala da Ana Vitória, que eu não sei qual é Ana, qual é Vitória. Tá? Eu vou até pesquisar. Eu fico... É tipo Sandy Júnior, que até hoje eu não sei qual dos dois é Sandy e qual dos dois é Júnior. Mas assim, a gente ouviu só a fala da Ana Vitória. Vamos supor que se a Priscila Alcântara fosse narrar o mesmo episódio, vamos supor que talvez não tenha sido exatamente isso que ela disse. Exatamente. Entendeu? Só como curiosidade aqui, foi a Ana Caetano, foi a Ana. A Ana Caetano, tá? Que é aquela do cabelinho enrolado, só para deixar bem claras as coisas aqui. Mas realmente. Não é do cabelinho enrolado, eu te peguei. Aí, ó, tá vendo que você pega a pessoa? É do cabelo liso. Aí, tá vendo como é que eu você ia pega? falar agora, porque aí, ó, eu peguei e abri a foto aqui. Que você tem que tá falando nesse vídeo. Mas, assim, imagina que a Priscila venha falar em público e dizer, gente... Mas é muito difícil para ela dizer isso, porque ela vai jogar a outra de mentirosa. Mas imagine que, de repente, a outra não esteja mentindo, mas a lembrança esteja vaga. Lembrou vagamente. Ela estava num alto nível de emoção naquele momento, ela estava bem emocionada, recebendo uma palavra supostamente vinda de Deus. Quem é que não ficaria emocionado ao receber uma palavra vinda de Deus, né? Então, tudo isso pode perturbar aí na hora da memória. E aí imagine que a pessoa diga assim, gente, não foi bem isso. Eu quis dizer que... Eu disse para ela que Deus havia dito que ela ficasse à vontade para falar no nome dele. No sentido de dizer, oi Deus, tudo bem? Boa noite. Aqui é a Ana Caetano. Sinta-se à vontade para falar com Deus da forma que você entender. E ela entendeu falar de Deus. Pode ter sido isso. Essa minha música é eu falando com Deus, e eu falo do meu jeito, Deus vai me entender. Então, imagina a confusão que deu. Imagina como é que a Priscila não está nesse momento. Talvez esse seja o caso, tá? A gente está tentando aqui deixar bem claro que nada aqui é pessoal, particular contra a Priscila Alcântara. Sim. Mas que esse ambiente neopentecostal que gera esse tipo de oportunidades proféticas, esse ambiente ele precisa ter esse cuidado mínimo, né? Nada fica registrado, nada fica gravado em vídeo, fica tudo no coração, vai tudo para a escola do sentimento, vai tudo para o âmbito do sentimento. Então, a Priscila fala o que ela sente, a outra entende o que sente, e aí se propaga o que sentiu, mais do que o que foi dito exatamente. Então, é uma escola perigosíssima, é um ambiente assim muito ardiloso, muito cheio, é um terreno cheio de lodo. Você pode escorregar, cair e transformar um momento especial como aquele, que seria uma oportunidade maravilhosa de trazer a moça para mais próximo de Deus, transformar isso tudo numa polêmica que acaba afastando pessoas de Deus, né? Primeira coisa, quando eu vi o vídeo e vi a galera falando, e a galera já vai muito exaltada, porque assim, hoje está muito fácil de se usar a palavra herege, a gente fala herege, tá vendo? Mais uma vez a Priscila Alcântara é herege, como heresia, falando para a moça que ela pode falar. E aí tem todo esse contexto que a gente não sabe, a gente não estava lá, a gente não ouviu, a gente não tem vídeo, a gente não consegue saber. Então, talvez lidar com isso de uma forma um pouco mais cautelosa e lidar com os problemas que isso podem causar, de, por exemplo, tomar cuidado com o que a gente fala quando a gente diz que Deus está falando, porque é muito difícil questionar Deus falou. Porque se você está me dizendo que Deus falou, quem sou eu para questionar se Deus falou? E quem sou eu para questionar se Deus falou? Quem sou eu para questionar? Esse bicho fica fazendo... Os mexão, vocês não sabem, mas eu vou avisar para vocês aqui. Ele recebe dinheiro para estar fazendo citação de música. É isso, tá, gente? É assim que ele compra os cafés dele. É assim.
Então, esse cuidado, quando a gente vai falar que Deus disse alguma coisa, principalmente quando a gente está falando com gente que não tem conhecimento sobre Deus para poder entender aquilo da forma que a gente disse. Então, tomar esses cuidados, eu acho que é o ponto. Outro ponto que eu tinha pensado quando eu estava conversando com a minha esposa, agora eu posso falar minha esposa. Eita, que Quando eu legal. estava conversando com a minha esposa, com a Lorena, sobre isso, é de que, assim, tem duas coisas aí que eu acho que eu pensei que são interessantes de se colocar. Primeira delas é que se, levando em conta que a Priscila disse o que disse, que ela falou aquilo exatamente como ela falou, e era aquilo mesmo, e a Ana entendeu aquilo porque foi aquilo que ela disse, tem que tomar um cuidado, talvez, a nossa querida amiga Priscila, que inclusive não quero quebrar as pontes aqui, Priscila, a gente tem o Areópago, a gente queria poder conversar com você para poder falar sobre... Seria incrível conversar com a Priscila, gente. Então, Seria incrível sobre a arte dela, sobre a maneira exatamente. que ela lê o mundo. É importante a gente ouvir a Priscila, né? Não apenas falar dos critérios teológicos das coisas que ela fala, né? Então, eu acho, me lembrou que pode ser uma possibilidade, eu coloco como uma possibilidade, se ela falou o que ela falou mesmo, o que acontecia comigo, às vezes, no meu ensino fundamental, na escola, que é quando você se encontra diante de gente que não é da fé, e as pessoas questionam, ela já tem essa pressuposição sobre a sua fé, e você, na tentativa de parecer um pouco mais aceitável, acaba abrindo um pouco o portão. Então, a pessoa chegava para mim e falava assim, porque você é crente e não pode falar palavrão, então falar palavrão é pecado. Aí eu, querendo não parecer o crente chato, falava, não é que é pecado, é que eu escolhi não falar, é que eu e tal, mas não tem problema. Então eu tentava abrir um pouco a porteira para não parecer chato. E é um perigo. Para não parecer tão alien. Exatamente, é um perigo que a gente pode correr quando a gente está diante desse tipo de situação, de acabar abrindo a porteira da nossa teologia para não parecer tão distante para as pessoas. Isso pode ter acontecido. Eu não sei, como eu falei, eu não estava lá, não dá para saber, mas é um cuidado que a gente precisa ter. Fica não só para a Priscila, mas para outras pessoas, que assim, a gente está lá falando que ela disse que Deus disse aquilo, e isso causou um problema, então a Priscila foi lá e falou um negócio errado, mas a gente também pode causar essa mesma coisa em proporção menor ao se comunicar com gente que é fora da fé e acabar falando coisas que as pessoas podem entender de outra forma. Serve como alerta para todo mundo. A única coisa que diferencia é que a Priscila tem uma repercussão maior, né? E isso, enfim, o cuidado é redobrado e as consequências e implicações também são avantajadas, né? No final das contas. Mas eu acho que a gente já está caminhando para o fim, né? Só um comentário mais breve sobre o episódio em questão e tal, dar uma, enfim, comentada breve sobre tudo isso. Mas, assim, eu queria aproveitar o ensejo, porque tem muita gente que me pergunta quando me encontra se eu considero a Priscila Alcântara um herege, né? Como eu já escrevi alguns textos sobre ela e tal, se eu considero a Priscila Alcântara um herege. E aí eu queria aproveitar o ensejo para dizer que não, eu não considero ela uma herege, porque ela não tem conhecimento bastante, conteúdo teológico bastante para ser herege, né? Eu considero ela ignorante teologicamente falando, entendeu? É uma ignorante teológica, é alguém que, enfim, todas as vezes que ela pretende discursar, né, teologicamente, ela acaba deslizando por falta de acesso básico a certas premissas teológicas que lhe faltam. Então, assim, mas para você ser um herege, você tem que você tem que ter um arcabouço, entendeu? Você tem que ter a capacidade de elaborar conceitos, né? De elaborar de forma mais técnica mesmo, né? Mais teórica, eu diria até acadêmica. Artisticamente falando, musicalmente falando, dentro do show business, ela tem muito o que dizer, tem muito o que cooperar, inclusive para a igreja, tá? Agora, quando ela entra em terrenos que acabam angariando para ela aí, né? Essa coisa de ser uma voz discursiva, um discurso cristão, aí ela tem que ter cuidado mesmo, assim. E talvez isso vai vir com o tempo. O problema maior é, mas Marca, ela foi criada na igreja, como é que ela pode ser ignorante? Aí a gente tem que ver qual igreja que ela foi criada, né? Qual é o tipo de pregação que ela vem ouvindo ao longo da vida, qual é o tipo de pastor que ela vem seguindo ao longo da vida. Aí você vai vendo aí, né? Pastores que dizem assim, não, isso aqui não é teologia. Aí ela acaba, por exemplo, se a pessoa ouvisse isso aqui, talvez ela dissesse assim,
discursos teológicos meus. Eu nunca fiz discurso teológico, eu não tenho nada com teologia. A minha fala é sobre Jesus, não é sobre teologia, é sobre Jesus, né? Fazer uma camiseta. Talvez ela dissesse isso. Talvez ela fizesse uma camiseta e vendesse, ficasse milionária. Mas assim, a questão é que isso já demonstra a ignorância quanto às questões da teologia, né? Porque qualquer discurso minimamente espiritualista, né? Que lide com questões de Jesus, de igreja, de evangelismo, de Deus, de salvação, esse discurso é um discurso teológico. Ele é um discurso teológico. E ele vai ser encaixado em alguma linha. Ele vai ser ele tem precedentes e ele tem vozes contemporâneas que o representam dentro da academia cristã. A pessoa falando pode saber disso ou não. Sim. Entendeu? E assim, ter esse entendimento muda o nosso discurso, porque eu vi muita gente falando assim, tá vendo o que a teologia liberal faz com as pessoas? Priscila Alcântara, da teologia liberal, tá fazendo isso. Se você for sentar com a Priscila Alcântara com um café e conversar com ela, explicar para ela o que é a teologia liberal, eu acho que você vai chegar no final da conversa e ela vai falar, não concordo com isso. Não sou, jamais seria isso. Não, jamais. Isso, não gosto disso, não. Então, é muito fácil categorizar e achar partes do discurso dela dentro dessas coisas, mas é como você falou, o problema é falta de conhecimento sobre essas coisas. Ela acaba tendo o lugar do discurso, e é o último ponto que eu queria entrar, é que a Priscila Alcântara ela tem essa exposição, esse lugar. Ela virou para essas pessoas, por exemplo, para Ana Vitória, sei lá, para um Thiago York da vida, para essas pessoas de fora, ela virou a pessoa da fé. Ela é a pessoa para assuntos de fé. Então, quando alguém quer saber sobre alguma coisa, quando a Ana quiser saber alguma coisa sobre Deus, ela vai perguntar para a Priscila Alcântara e vai perguntar. E foi o caso. Foi o caso, exatamente. Quando ela estava com uma demanda espiritual para resolver no coração, de uma composição que ela estava insegura, porque tratava sobre Deus, se ia, se não ia, a pessoa que definiu esse discurso, sabendo ou não que estava definindo aquilo, foi a Priscila Alcântara. Exato. E aí o que eu acho interessante é pensar que talvez esteja faltando pessoas com arcabouço teológico, pessoas com conhecimento nessas áreas. Está faltando gente discursando aí dentro. Porque o que a gente tem hoje é a Priscila, são outras pessoas que falam sobre fé, sem ter o conhecimento que se precisa ter para lidar com essas questões que elas estão discursando. Então, fica uma provocação para nós de sermos as pessoas que conseguem discursar nesse tipo de ambiente para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, e para a gente discursar nesse tipo de ambiente, Douglas, a gente tem muito que aprender com a Priscila Alcântara. Exatamente, é esse o ponto. Porque ela tá lá fazendo. Assim, ela tá fazendo e aí tá se esbarrando em algumas coisas e acaba soltando umas besteiras. Acontece. Mas olhar pelo lado de que a fé conseguiu chegar naquelas pessoas. Ela conseguiu colocar a Ana do Ana Vitória numa célula e orar por essa pessoa. Ela conseguiu isso. E a gente não. Pois é. Eu não consegui. É o tal do nadou e morreu na praia, né? Exatamente. Trouxe a Ana Vitória pra praia, só pra morrer na praia. Então, eu acho que vale pra gente pensar eu até estava conversando com a Lorena sobre isso e falei assim, muitas vezes, e é o negocinho clichêzão, mas assim, a gente está discutindo muitas coisas, e hoje até menos, mas assim, ano passado a gente estava discutindo um monte de besteiras e criando umas brigas que eram tão desnecessárias, enquanto a Priscila estava lá conseguindo conversar com essas pessoas e falar para elas sobre Deus, da forma que ela consegue, da forma que ela sabe fazer, mas estava conseguindo. E talvez a gente poderia pausar um pouco as nossas tretas e os nossos problemas para pensar em como ajudar a Priscila ou estar lá junto também. Concordo plenamente, eu acho que é isso. Eu espero que traga mais reflexões do que cancelamentos, esse vídeo, né? Porque de cancelamento nós estamos fartos. A última que eu cancelei foi Carol Conká e não quero cancelar Priscila Alcântara com os seus. Ai, meu Deus. Eu acho que é isso. Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, discorda ou concorda da nossa posição, ou você estava naquela célula e tem informações que a gente não tem, comenta privilegiado. Aí embaixo. Ou você é Deus, tem que dizer que você é. Exatamente. Comenta aí embaixo que a gente vai ficar feliz de saber a sua posição sobre isso. Compartilha esse vídeo aí, se você puder, se inscreve no canal.
Se você quiser receber mais vídeos como esse, se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, que você entra na Ordem da Sagrada Cafeína, inclusive que o Marco precisa entrar lá. A gente tem um grupo de WhatsApp, senhor? É isso fala em todos mesmo? os vídeos. Você não está assistindo os vídeos? Não tô assistindo os Aqui vídeos. é a Lumena. Aquela homenagem. Vem cá! Gente, eu quero entrar nesse grupo do WhatsApp. É só clicar no link. Eu vou te mandar. É só clicar embaixo, seja membro, aí você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, galera. Falou.